Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Daniel, sou o criador do canal Daniel Santos AL. Esse aqui é mais um vídeo do projeto Vamos Aprender Junto, onde estão eu, Anderson Guedes do canal Meu Cantinho Verde, Ana Manera do canal Ana Manera, Betina Plantas do canal Betina Plantas, o Anderson Guedes é do canal Meu Cantinho Verde e a dona Nádia Fatbene do canal Celebrando o Verde. Então pessoal, nesse vídeo desse mês de fevereiro, a gente vai falar sobre como fazemos as regas. E como cada um de nós tem diferentes tipos de planta, são diferentes tipos de rega. Alguns mais abundantes, outros menos. Aqui em casa eu tenho tanto orquídeas como cactos e suculentas, algumas outras plantas ornamentais. E aí os cuidados de cada uma são semelhantes, mas com algumas diferenças. Espero que vocês gostem. Tchau, segue o vídeo. Então, pessoal, como vocês sabem, eu comecei no cultivo das orquídeas. Então, eu sempre acabo começando a rega por elas, porque elas precisam molhar e voltar a molhar depois, porque são plantas que precisam de muita água. E não só uma vez por dia, se você conseguir, né? Como aqui eu não consigo e até não posso gastar muita água, porque no Nordeste falta água. Aí eu acabo molhando só à noite, e aí ela passa a noite toda molhada. Tô molhando agora porque eu vou filmar pra vocês, mas geralmente eu prefiro molhar à noite. Mas não tem regra, gente. Não tem regra mesmo. Você pode molhar as orquídeas a qualquer hora do dia em que o sol não esteja incidindo sobre ela. Algumas pessoas preferem regar só à noite, outras no fim da tarde. Mas eu basicamente aqui molho a hora que der. E elas, como vocês podem ver, ó, não ligaram muito não. Estão até florindo. Então, para molhar as minhas orquídeas, eu uso um borrifadorzinho desse a pressão. É mais fácil, porque você consegue usar uma mão só apenas para bombear, para regar tudo. O ruim mesmo é ficar dando pressão direto, né? E na minha rega eu molho tudo, folhas, o tronco ou o vaso onde ela estiver todo. O substrato, que eu geralmente não uso, mas em algumas eu coloco fibra de coco só para segurar um pouquinho mais de umidade. E como dá pra ver, ó, elas gostam demais. Até a Vandinha, o bebezinho da Wanda, gostou. Tá com raízes enormes. Então, é mais ou menos isso a rega das minhas orquídeas. Aí aqui como eu faço? Eu molho elas, deixo, espero um tempo e volto a molhar depois, porque aí dá tempo das fibras de coco absorverem um pouquinho de água e eu voltar para aplicar de novo para dar uma reumedecida, digamos assim, sei lá, não sei nem se existe essa palavra, né? Mas eu faço isso, molho de novo, até ver que tá tudo bem molhadinho. Plantas que tem vasos de barro assim, eu geralmente deixo eles assim inclinados e faço um furo mais alto, para que ele consiga armazenar um pouquinho de água no fundo. E elas gostam, elas preferem até, porque não fica tão seco. Elas ficaram bem mais bonitas depois que eu fiz isso. A Wanda eu coloquei até um algodãozinho aqui para segurar um pouquinho mais de água. Então, a Wanda tá com um algodãozinho aqui atrás, aí ela sempre segura um pouquinho mais de água, já que elas precisam de um pouquinho mais de umidade. E aqui em Alagoas é seco pra caramba. As da árvore eu também rego, dá pra ver que elas estão bem enraizadas, bem bonitas. Essa daqui é uma abraçávula tuberculata. Essas daqui são Denfal, sei que alguém ia perguntar, então são Denfal. São orquídeas bem fáceis de cuidar, tá? A Wanda até agora eu tô considerando uma das mais fáceis. Essas daqui são Cattleyas e tem umas Phalaenopsis no meio. Essa daqui é uma outra abraçávula tuberculata e tem duas Cattleyas, que deixa eu ver o nome aqui, que é um nomezinho horrível. BLC, Wayane, Leopardi, Xinghua. Essa é linda a flor dela. Eu ganhei de presente
de uma amiga de Maceió. Coisa mais linda o orquidário dela. E ela tem umas plantas incríveis. E essa daqui é a Lélia Cattleya Tropical Pointer. Plantas lindas, gente. Lindas, 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 lindas. E eu molho tudo junto. Molho, aí depois eu espero ela absorver a água no tronquinho, essas coisas. E molho de novo. Aqui tem as minhas tilândias. Eu molho elas também. Há quem diga que não precisa molhar. Eu aqui não molhava antes. Mas durante o verão eu sempre dou uma pulverizadazinha de água assim, ó, como vocês estão vendo. Só para elas absorverem um pouquinho mais de água e não sentirem muito o calor. Porque algumas ficam horríveis. Olha essas daqui são umas diferentes que eu tenho. Deixa eu tentar mostrar daqui. Agora dá pra ver. Aí eu molho tudo, elas ficam escuras quando você rega. Ó essas. Elas são bem branquinhas devido aos pilos absorvedores de água, que absorvem a água da rega. E ela fica escura, mas logo depois volta à cor normal. Outras plantinhas que eu rego com borrifador são plantinhas de vaso muito pequeno, que aí eu vou devagarzinho aplicando uma quantidadezinha de água até sair por baixo. Saiu por baixo, eu espero alguns minutos e molho um pouquinho mais, para que o substrato não acumule as toxinas que ele vai acumulando, caso você faça uma rega sempre sem molhar até sair água por baixo. Porque esse é o ciclo natural, né, gente? Você tem que molhar por cima até a água sair por baixo. Por isso que os vasos são furados. O que acontece se não sair a água por baixo? O substrato vai acumulando toxinas. Na verdade, não é nem toxinas, são minerais em excesso que acabam danificando a aeração das raízes, entupindo seus poros, e ela acaba sentindo e às vezes não consegue mais enraizar e morre. Aí por isso que vocês têm que molhar até a água sair por baixo do vaso. É um pouco chato, demora muito, uma vida. Mas é o certo se você quiser que a sua plantinha sobreviva por mais tempo. Então, a outra forma que eu uso para regar as minhas plantas é um regador. E eu molho abundantemente também. Molho folhas, molho tronco, lavo o vaso, molho tudo. Tem que ser uma rega abundante. Já que eu não molho com tanta frequência, a rega também tem que ser abundante. E uma coisa que o pessoal sempre ouve dizer nas lojas é: suculenta e cacto não gostam de água. Gente, isso é mito. Suculentas e cactos amam água. Se você não colocar água o suficiente que a sua planta necessita, ela vai sentir e vai morrer. Porque as plantas também se hidratam. E se não der uma hidratação legal, ela vai acabar desidratando até a morte. Isso acontece muito com algumas pessoas. Então o que acontece é que é mais comum você ver uma pessoa matar a planta por falta d'água do que por excesso. Sempre molhe suas plantas com abundância, assim, ó. Aí o pessoal, Daniel, eu uso mangueira. Sem problema, mangueira é ótimo também. Mas aqui em casa eu não sou muito chegado à mangueira, não. É mais prático e tudo, mais leve. Só que aí eu acabo preferindo usar o regador. E como dá pra ver, ó, se a minha rega fosse errada, eu já não tinha mais nenhuma planta, né, gente? E não há padrão exato para rega. Todo mundo rega de uma forma. Mas seguindo alguns desses critérios que eu falei, suas plantas vão gostar ainda mais. Sempre molhar até sair por baixo do vaso. Molhar sempre que a planta precisar. Outra coisa que o pessoal pergunta, e eu já ia esquecendo: de quanto em quanto tempo eu molho minhas plantas? Não tem um padrão para molhar suas plantas, pessoal. Vocês molham suas plantas sempre que elas estiverem precisando. Ou seja, a superfície do vaso secou. Deixa eu ver um vaso aqui que está seco. Superfície do vaso secou, ficou assim acinzentada, molha. Que aí a terra vai ficar escurinha e a planta vai conseguir crescer, né, gente? Ela vai ter água suficiente para se desenvolver.
Pronto, aqui a água desse regador já foi. Aqui em casa eu uso em torno de 11 regadores de água para molhar as minhas plantas. De onde eu pego a água? Do lago, que fica logo ali, perto do pôr do sol. Mentira, é logo ali, gente. Tem um lago aí, eu pego água do açude para poder molhar as minhas plantas todas. E como dá pra ver, não é pouca, né? Então, vamos para o próximo. Então, pessoal, para quem tem plantas altas assim, uma dica é você não ficar levantando muita coisa pesada, não. Algumas pessoas usam mangueira justamente por causa das plantas pendentes, mas não é obrigatório. Você pode usar como eu. Eu coloco a água num balde e com a ajuda de um copo ou alguma coisa, isso daqui eu usei uma garrafa PET cortada, eu vou colocando nos vasos até sair por baixo. Essa é uma regra padrão, gente. É uma coisa necessária, você molhar abundantemente até a água sair por baixo. Porque senão acontece isso aqui, ó. Se você não molha a sua planta até ela sair água por baixo, o que acontece é isso. Isso daqui é um acúmulo de nutrientes, na verdade é um acúmulo de minerais, que deixa o vaso assim. Isso daqui é um excesso de cálcio, gente. Pode não parecer, mas alguns estados têm a água com bastante calcário. E é calcário ou é cal? Não lembro. Aí acaba petrificando assim na bordinha da drenagem, no caso, olha só. Isso aqui na raiz da planta é uma morte. A planta entope seus poros e acaba morrendo. É por isso que eu sempre molho abundantemente. Esse vaso daí já tinha, então não tem problema. Ele já tinha esses pontinhos brancos desde quando eu ganhei ele. Mas aí eu tô fazendo a rega normal agora. Rega da forma certa, digamos assim. E ele tá gostando. Então, aproveitando aqui, vou molhar também as rosas do deserto, que estão um pouco mais altas, estão elevadas, e os meus bonsai. Sempre a mesma coisa. Molhar até sair por baixo do vaso. E em horários que não incida muito sol. Mas, algumas vezes eu já molhei as minhas plantas no pingo do meio-dia, como o pessoal fala. Meio-dia, deu 11 horas, 11h30, eu tava molhando minhas plantas. E olha elas aqui, tudo viva, todas bem. Algumas plantas, é claro, não gostam tanto assim de água. Então eu acabo deixando um período um pouco maior secas. Que são o caso das Echeveria lilacina, Crispate Beauty. Mas não gostar tanto de água não quer dizer que ela não gosta, tá, pessoal? Ela gosta. Quando eu molho abundantemente, até sair por baixo do vaso e tal. Mas com menos frequência. Essa minha lilacina eu molho uma vez por semana, no máximo, para que ela se mantenha assim, ó, bem fechadinha e com a pruína intacta, porque ela é meio fresca para questão de rega. Há quem vá contestar, vai dizer o contrário, mas as minhas sempre foram frescas quanto à água. As rosas do deserto sempre molho abundantemente, o pessoal diz que não gosta, elas amam. Eu molho bem até sair por baixo do vaso e tudo fica bonito. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Foi o projeto Vamos Aprender Juntos. Se inscrevam nos canais dos parceiros. Os links estão aqui embaixo na descrição. E não deixe de ver os vídeos dele, pois eles vão mostrar cada um a sua forma de regar. Algumas bem interessantes. É isso. Espero que gostem. Não deixem de se inscrever no meu canal e dos colegas, curtir os vídeos e compartilhar. Tchau, pessoal!